nesta manhã eu gostaria de tratar de um tema talvez comum, mas que nos recentes, hoje em dia, como às vezes a celebração do Natal e outras celebrações, algumas pessoas não estão certas de que nós deveríamos celebrar essas coisas. E à medida que essas celebrações elas também ganham uma nova roupagem à medida que o tempo vai passando, nós começamos a nos perguntar, será que nós deveríamos comemorar a Páscoa ou o Natal? Originalmente celebrava o nascimento de Cristo, mas hoje envolve tantas outras coisas que o valor original fica quase ofuscado. Isso acontece com qualquer celebração. Aqui no Brasil talvez não mude tanto, mas eu lembro que quando eu morei fora, eu frequentei uma igreja bastante conservadora, só que eles tinham uma prática que para mim era bastante estranha. Na época do Natal, eles colocavam no canto assim da igreja, parecia uma base, e aí tinha uma roda com 4 velas e no meio uma vela central. Eu já achei aquilo estranho. Igreja de crente com vela, mas tudo bem, vamos lá. E no dia do Natal, no primeiro domingo do Natal, uma família da igreja, o pai, a mãe e os filhos, eles vinham carregando uma vela lá de trás da igreja e vinham e acendia uma daquelas 4 velas. Eu achei aquilo estranho. E aí no próximo domingo, vinha outra família e acendia outra vela. Ia ficando 2 velas acesas. Até chegar o dia do Natal que acendia a vela do meio. Quem inventou essa história? Ninguém acha, né? Um professor meu, já bem idoso, professor Van Groningen, alguns devem conhecê-lo. Ele já era nos seus 80 anos. Isso aí é coisa nova, coisa recente. Quando eu fui para a Primeira Guerra, isso não tinha ainda não. Isso é coisa de 1940 para cá. O fato é, irmãos, que essas coisas elas vão acontecendo e acumulando e de repente a gente vai acostumando com algumas coisas que nós paramos de nos perguntar de onde essas coisas vieram. Por exemplo, colocar aquelas violetas, né, na igreja. Nessa mesma igreja, na época da Páscoa, colocavam-se violetas e aí ficava bonito. Só que eu cheguei perto, em cada violeta tinha um papelzinho, e no papelzinho estava escrito o nome de uma pessoa que tinha morrido. Mas que história é essa? Mais uma vez, é um costume na domingo da ressurreição, eles colocavam a violeta em memória a um diácono, a uma pessoa da igreja que morreu, e foi um grande servo, uma serva de Deus ali. São costumes, são tradições que vão agregando junto com práticas que são bíblicas. E chega um ponto, às vezes, essas coisas que foram agregadas, elas acumulam de tal maneira que a gente, às vezes, pensa que vamos jogar tudo fora, vamos pegar desde o início até o fim, não vamos mais praticar isso. Mas essa prática da Páscoa, então, ela precisa ser revista. E eu queria, então, hoje, à luz do texto de Êxodo, que é a inauguração, o início, quando Deus ele instalou e anunciou pela primeira vez que esse memorial deveria acontecer. Êxodo, no capítulo 11, como vocês sabem, a Páscoa, a primeira Páscoa, ela, na verdade, foi a 10ª praga.
Foi no contexto da 10ª praga que Deus anunciou a Páscoa. Então, ela se chama Páscoa para nós cristãos, ou para, naquela época, os hebreus. Para os egípcios, não era Páscoa coisa nenhuma, era a pior noite que o Egito já viveu. A noite que o anjo do Senhor passou e matou todos os primogênitos dos egípcios. Então, não houve festa nenhuma. Mas diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 11, e disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então, eu vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais e de Faraó e aos olhos do povo. E Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Amó, e todo primogênito dos animais, até os animais iam padecer aí. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, o qual nunca houve e nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas palavras se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da terra os filhos de Israel. Até aqui. Vamos orar. Ó Deus, abra nossos olhos para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque não está em nenhum de nós a capacidade de entendê-la como podemos e precisamos. Queremos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nesta hora nos trazer esta instrução. Em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho de história aqui, irmãos. Lembrando, embora estejamos no mesmo ambiente do culto aqui, mas você pode levantar a mão a hora que você quiser e perguntar. A gente para a pergunta. Quem tem aula comigo na sala sabe disso. A gente para a qualquer hora. Mas há uma distinção entre a palavra Páscoa no mundo nosso aqui latino e das línguas românicas e o mundo anglo-saxônico. A palavra Easter é a palavra em inglês para Páscoa. E por causa dessa palavra, muita coisa tem sido comentada. Entre elas, a que é mais preocupante é que a origem dessa palavra Easter provavelmente teve início no século VIII depois de Cristo, como celebrações anuais em honra de uma deusa da primavera no mundo anglo-saxônico chamada Easter. Se isso é verdade ou não, a honra a essa divindade aconteceu, e no período quando ela acontecia, coincide também com o período que os judeus e cristãos também comemoram a Páscoa, que é mais ou menos o período agora, né, no 14º dia do mês de Nissan, não a fábrica de carro, mas um mês em hebraico que equivale mais ou menos ao mês de abril. Houve um período na história que a igreja, ela se dividia entre a igreja do Ocidente
e a igreja do Oriente. A igreja do Ocidente, ela tinha sua sede em Constantinopla e a igreja do Oriente em Roma, porque o Império Romano se dividiu. Então a igreja ficou para um lado uma e para o outro lado outra. E a história acabou fazendo que essas duas alas da igreja tivessem costumes diferentes. A igreja do Oriente, em Constantinopla, por causa do rei Constantino, ela falava grego. E a igreja em Roma falava latim. Então, do lado da igreja em latim veio aquela Bíblia chamada Vulgata, bem antiga, e do lado da igreja grega, as versões gregas, e algumas delas, as igrejas ortodoxas gregas, por exemplo, algumas aqui em São Paulo, são reminiscências dessa igreja do lado grego. Muito bem, essas igrejas, elas comemoravam, especialmente a igreja do lado romano, ela comemorava a Páscoa, mais ou menos no 14º dia, né, do mês de Nissan, que equivale ao mês de março, e entre 22 de março a 25 de abril. Nesse período aí flutuava a data da comemoração da Páscoa. E segundo a igreja, eles comemoravam nessa data porque Constantino, imperador que na época se tornou cristão, ele escolheu a data e pronto, né? Se o imperador escolheu, está aí a data. Mas, irmãos, a Páscoa, ela é uma celebração bem mais ampla do que essas afirmações, elas querem nos colocar. Nós não podemos associar, como eu disse, todo o intuito, o interesse de Deus em criar a Páscoa e essas celebrações que vão ajuntando e reis que vão determinando datas e situações que vão se envolvendo ao redor de eventos da Páscoa. Qual era a finalidade original? Então, conforme nós lemos aí, a Páscoa originalmente, então, vamos colocar aqui a Páscoa. O primeiro aspecto dela é que ela foi a 10ª praga. Isso está em Êxodo capítulo 11. Então a Páscoa, antes de ser uma celebração da morte de Cristo, de ressurreição e de todas essas coisas, a Páscoa ela anunciou a 10ª praga. Foi por causa dessa praga que todos os eventos que nós conhecemos iniciou. Essa 10ª praga seria a praga derradeira. Depois dessa, não teria mais outra. E ela foi realmente bastante severa. Diz aí no texto que nós lemos que o 10º sinal, né, a 10ª praga, ela foi anunciada uma versão para os filhos de Israel. Veja só, nos versículos de 1 a 3, é dito que Moisés deveria falar a toda a congregação. E falar que essa praga, Deus passaria meia-noite, essa informação não foi dada para os egípcios. E que Deus passaria e que olharia na porta de quem tivesse nos umbrais das portas a mancha ou a marca de sangue, Deus pouparia. Tudo isso é informação privilegiada que Deus resolveu não dar para os egípcios. Então, veja só, a informação e a descrição da Páscoa para os de casa foi uma. Para os egípcios foi outra. Então, para os de casa é isso aí. É que Deus passaria no meio do seu povo. Para os dos egípcios, diz aí a partir do versículo 4, é que eles deveriam passar de família em família e especialmente no capítulo errado aqui, versículo 4, 11:4, fala também que Moisés disse, acerca de meia-noite eu passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva junto a Amor.
Então, para o lado do egípcio, a Páscoa era uma noite de grande tragédia. Então, é essa distinção que a gente precisa ter inicialmente. Para um era festa, para outros era tragédia. Para o hebreu era o último dia que eles passariam no Egito. 400 anos eles passaram lá. Imagina. 400 anos. Qual que é a idade de São Paulo? Quantos anos São Paulo tem? Já tem mais do que isso, né? Quanto? 464, segundo fontes confiáveis aqui, né? Imagina se esse será o último dia nosso aqui nessa região aqui de São Paulo. Imagina a logística, irmãos, para você deslocar uma cidade, uma população que a Bíblia fala, né, de 605 mil homens acima de 25 anos e que eram capazes de ir para a guerra, fora os que não eram capazes de ir para a guerra, fora os que eram menores de 21 anos, fora as mulheres, fora as crianças, fora os animais. Imagine a quantidade interminável de detalhes que Moisés teria que resolver para deslocar essa multidão. Imagine se o pastor Sérgio resolvesse que o culto na semana que vem não vai ser aqui na igreja, mas vai ser lá no Largo 13. Tomar decisão é fácil, né? Agora, os detalhes que envolverão onde vai colocar o carro, vai botar o carro lá, vai colocar o carro aqui. E as crianças, vai ter uma sala para as crianças, e aí vai alistando uma quantidade enorme de coisas. Imagina quem estava grávido, imagina quem estava com o pé quebrado, imagina quem tinha que levar criação de galinha ou de vaca, imagina pessoas que, olha, mas eu tenho aqui um financiamento que eu comecei a pagar, eu posso dar o calote, né, gente? Então, as inúmeras perguntas que surgiriam, Moisés com certeza não recebeu instrução da parte de Deus para resolver todas elas. Mas, versículos 2, Moisés, a única coisa que ele diz, olha, irmãos, o Senhor não me deu detalhes sobre isso. Apenas o versículo 2 diz assim, fala aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de ouro e de prata. Essa informação. Deus não está preocupado, mas Moisés, você perguntou para Deus quem é que vai levar a nossa mudança? Isso é coisa importante, Moisés. Geralmente o homem não pensa nisso, né? Mas tem que levar, olha, a roupa e comida não dá para colocar junto com roupa. Eu não sei se vocês já mudaram às vezes e pede a ajuda de alguém para mudar. Você arruma a caixa com todo cuidado, com aquelas xícaras, né, que era da sua bisavó, passou para sua avó. E aí vem um rapazinho lá forte, põe uma caixa de livro em cima da sua caixa de xícara e a caixa, ela tritura na metade. Então, quais os detalhes disso? Nada é dito. Moisés, com certeza, foi um homem odiado naquela noite, porque tirar um povo sem planejar, sem ter os detalhes do que ia acontecer, é algo extremamente complicado. Mas, enfim, esse era anúncio, foi o que Deus mandou ele falar, ele disse. O que Deus não mandou ele falar, ele não disse. Ele tinha uma boa desculpa. Irmãos, isso aí Deus não disse. Ele não disse quem que vai levar, não disse. Ele não disse se vai, não, ele não disse. Então, ele não disse, não está dito. Então, a 10ª praga, ela tinha esse primeiro aspecto. O ponto central, irmãos, desta palavra de Moisés está no fato de que Deus, nesta ocasião, ele faria uma distinção entre o seu povo e o povo de Faraó. Veja no versículo 7, 11:7, é dito que naquela ocasião, nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nenhum cão ele rosnaria, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios. Então, um aspecto agora também importante sobre a Páscoa, ainda no contexto original, é essa distinção que ela criou
entre o povo de Deus e o egípcio. Isso talvez não seja tão relevante, você pode estar pensando, porque quando também teve a chuva de meteoro, a chuva de fogo, também caiu sobre um e não caiu sobre o outro. Quando Deus mandou aquelas doenças, veio só sobre os animais dos egípcios e não sobre os animais dos hebreus. Qual a diferença disso agora? Por que Deus vai enfatizar essa distinção agora? Diz o texto aí que uma das coisas que marcaria isso, primeiro, era que ninguém iria tentar vingar naquela noite. Agora você imagina, irmãos, se você soubesse que a morte de alguém da sua família foi por causa de um vizinho que ele invocou lá a divindade dele, e essa divindade, esse espírito, afetou lá a saúde do seu filho e acabou levando à morte. Quais são as chances dessa noite virar uma grande noite de revanche? E tem mais, olha, Moisés, ele disse que naquela ocasião, ainda era para o povo sair pedindo panela para os vizinhos. Você tem uma panela de ouro aí? Você não... E disse aí que eram para os homens pedir. Tenho certeza que nenhum homem foi. Se não fosse as mulheres terem ido lá, o homem não ia de jeito nenhum. Fala, mas eram os homens pedirem panela e a mulher também aos seus vizinhos, né, objetos de ouro e de prata. Olha só, olha se é o contexto. Morreu seu filho naquela noite, primogênito. Você sabe que foi por causa do povo hebreu, porque é lá, na versão deles, né, foi o Deus lá dos hebreus que fez isso. E eu ainda vou bater na sua casa pedindo para você me dar uma panela de ouro? O que você daria para a pessoa que batesse na sua porta no dia da morte do seu filho pedindo uma panela de ouro? O que você faria? O que você faria, Jonas? Você dava o quê? Dava uma panela na cara dele? Ele não falou isso não, eu tô... Mas veja, irmãos, então, que a Páscoa, originalmente, ela tinha um contexto bastante adverso e não era uma coisa assim, de festa como a gente imagina. A distinção, todavia, ela foi relevante porque desta vez a distinção ela aconteceria por causa do sangue nas portas. Isso aqui é um elemento novo. Deus olharia para o sangue que estava nas portas. Isso ele não fez em outras ocasiões. O Senhor fez distinção entre os animais dos hebreus e os animais dos egípcios quando ele mandou aquelas pragas. Ele não precisou de sangue, não precisou de que... Ele não pediu para os hebreus, olha, cada um vai colocar aí uma fita amarela no chifre da sua vaca, porque a hora que eu passar e mandar a praga, a vaca que não tiver com a fita amarela no chifre, vai... Deus sabe de quem são os animais, ele não precisa disso. Por que ele exigiu isso então agora? Por que ele exigiu que a casa cujos umbrais ou os portais não tivesse a marca de um sangue derramado, essa casa ele não pouparia? Então, a ênfase no sinal agora, ela é bem mais forte. Algumas lições, então, a respeito desta ênfase que a Páscoa dá no sinal do sangue. Há algumas coisas que nós podemos aprender nessa instituição da Páscoa, nesse contexto. Já no capítulo 12, passe comigo para o capítulo 12, nós vamos ler alguns textos aleatórios aí dentro desse capítulo, que é o capítulo sobre a instrução da Páscoa. Mas, em primeiro lugar, a Páscoa, ela celebra a noite de saída. ênfase na palavra noite.
A celebração da Páscoa é uma celebração da noite de libertação do povo da terra do Egito. E é uma celebração de um evento específico e não de uma pessoa, de um local ou de um monumento. E por causa disso, ela poderia ser celebrada em outros locais, por outras pessoas, em outras épocas. Então, a Páscoa, inicialmente, ela celebrou aquele dia. É o dia que era celebrado. E o dia quando Deus fez uma distinção por meio do sangue. Então, é o primeiro ponto levantado. E é por isso que o capítulo 12 diz aí que, olha, não importa que dia é hoje, não importa que mês é hoje, não importa quando que você nasceu, hoje vai ser o primeiro dia do ano. Moisés falou, Senhor, mas já estamos no meio de abril, está meio tarde para começar o ano. Não importa, Moisés, hoje vai ser o primeiro dia do ano. Então, a Páscoa, de um certo modo, ela mexeu profundamente na vida das pessoas, porque para o povo judeu, a partir deste dia, o ano agora começa aqui. O início do ano é o dia em que eles saíram da terra do Egito. Então, o mês de Nissan se torna um mês fundamental. É por isso que a celebração, então, ela celebra o dia. E o dia é importante. É como nós celebramos o dia da independência do Brasil, o dia de várias coisas, mesmo que não tenha sido naquele dia exato, não importa, nós celebramos, é o evento que aconteceu em um dia. E é isso que a gente celebra. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a Páscoa, ela celebra um sinal, um sinal de Deus. ênfase aí na palavra sinal. Quando Deus ele quis fazer essa distinção, como nós já falamos, ele pediu que os hebreus colocassem o sinal do sangue nos seus umbrais. E no versículo 13, veja aí na sua Bíblia, no capítulo 12, no versículo 13, ele diz que o sangue será um sinal para vocês, não é para mim não. Como eu já disse, eu não preciso de fita amarela no chifre da vaca para saber quem são as vacas de vocês. Eu sei, mas o sinal será para vocês. Versículo 13 diz, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, eu passarei por vós. Se você tiver uma caneta e quiser sublinhar, e se a Bíblia for sua, essa palavra aí, passarei por vós, em hebraico, é daí que surgiu a palavra Páscoa, que significa passar por cima. Pessar em hebraico, Pasca em grego e Páscoa em português. Não tem nada a ver com Easter em inglês e com o mundo anglo-saxônico. Ainda bem, nós não precisamos nem ficar resolvendo o problema deles. Se foi a adoração à divindade, é problema deles. Nós não temos nada a ver com isso. Nós chamamos a nossa Páscoa de Páscoa. Não chamamos de Easter. Em todos os casos, é desse localzinho aí que aparece a expressão Páscoa como nós conhecemos. Então, o Senhor passará por vós e não haverá entre vós a praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, o sinal de Deus, ele foi um sinal bastante contundente, porque ele trouxe naquela noite muita morte. A gente não sabe o que aconteceu realmente, não é mesmo? A gente sabe que naquela noite eles morreram, mas como é que foi? Será que quem morreu deu assim um grito e morreu, ou só expirou e morreu, ou eles foram afligidos com algum tipo de chagas e acabou culminando na morte? O que aconteceu? A Bíblia não fala. O que a gente sabe é que não deve ter sido uma coisa que durou 3, 4 dias, porque foi naquela noite. E diz que o anjo da morte,
que é o responsável por isso, o anjo do Senhor, ele passou, e onde ele passou, ele deixou um rastro de destruição. Tá? Então, é um sinal, irmãos, inesquecível. É um sinal inesquecível. E esse sinal, como eu disse, tudo está amarrado com essa distinção que Deus está fazendo por causa do sangue. Tá? Então, esse é outro ponto. O terceiro ponto, debaixo ainda do sangue nas portas, é que a Páscoa, ela celebrava uma esperança. Uma esperança de libertação. ênfase na palavra esperança. Para quem viveu 400 anos em escravidão, e você está prometendo, tem é muita coisa que precisa acontecer para você finalmente conseguir sair da terra do Egito. E quando Moisés ele vai lá na frente, reúne o povo para dar explicações, sabe quando você vai reuniões de pais e filhos na escola, e aí vai dando aquelas instruções e a professora falou, fala, e tem muita coisa que você quer saber e não foi explicado. Aí a hora que termina a reunião, todo mundo levanta a mão, mas isso, e mais aquilo, e aquilo. Então, muita informação, e às vezes encerra a reunião porque não tem mais tempo, mas não esgotaram as perguntas. Tirar o povo do Egito, irmãos, era algo extremamente complicado. Muito complicado. E cada vez que Moisés ia lá na frente falar como que ele ia fazer isso, ficava mais complicado ainda. Porque ele não falava exatamente o que ele ia fazer. Cada vez que ele ia lá na frente, o povo ficava mais incrédulo ainda. Esse cara não sabe o que ele vai fazer. Pode ver, ele vai levar a gente para um buraco pior ainda. É por isso que quando eles chegaram lá na margem do Mar Vermelho, eles queriam apedrejá-lo. Eu sabia que Moisés não estava, ele não planejou como é que ele sai com o povo do Egito. E agora chega na margem do rio, o que ele vai querer fazer com a gente? É lógico que uns 90% aqui sabe nadar, mas não atravessar um mar, né, Moisés? A gente nada num lago, a gente nada na piscina, mas atravessar um mar com criança, com mala, com tudo. Enfim, a esperança, ela estava baseada e celebrada na Páscoa pela maneira como eles comiam a celebração pascal. Diz o texto que uma das coisas marcantes da Páscoa é que ela era celebrada e ela era para ser celebrada em pé. As pessoas elas não poderiam comer. Versículo 14 e 15 diz aí que, capítulo 12, né, versículos 14 e 15, que essa Páscoa ela seria um memorial, ou seja, ela era para ser proclamada e para ser celebrada. E memorial significa para sempre. E vocês celebrarão como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, estatuto perpétuo, ou seja, não é para parar nunca. Só que a celebração da Páscoa que eles estavam planejando aqui, ela não foi completamente celebrada naquela noite, porque aqui diz que deveria preparar 7 dias antes. Tudo isso não deu tempo aqui, foi a noite uma só. Então, as instruções aqui do capítulo 12, elas foram devidamente celebradas nas gerações posteriores. Mas, enfim, diz aí que eles deveriam comer os pães asmos, sem fermento. Por que os pães asmos? Por causa da necessidade de não precisar esperar para que a massa fosse levedada e o pão crescesse. Quem não tem costume de fazer pão não sabe nem o que é levedado, né? Mas eu já fiz pão. Quando eu era mais jovem, né? Fazia pão. E pão tem isso, né? Você faz a massa, mistura, depois você tem que sovar, bater, e bate aquele pão e a massa. Depois você deixa lá. Deixa a massa sossegar um tempo. Colocava um pano por cima,
A hora que você voltava, a massa crescia, que estava encostando já no pano. Dependendo do tempo que você deixou, às vezes até pregava no pano. Aí você tira aquele pano, a massa ela já está levedada, ela está mais leve. Você corta em pedaços e coloca no forno. Mas isso leva tempo, irmãos, leva tempo. Tanto para você sovar o pão, como para você deixar a massa ela crescer. Naquela noite, como um gesto de fé, Deus disse, olha, eu não quero ver um pedaço de fermento na casa de vocês. O pão tem que ser sem fermento. É para comer em pé, é para comer já com roupa de sair, é para comer como quem não vai gastar mais do que alguns minutos para almoçar, ou para comer, ou para tomar o café da manhã. É como acontece com vocês às vezes, não é mesmo? Acorda atrasado, a mãe chamou 4 vezes e você não levantou. Aí quando falta, não acontece com vocês, né? Mas às vezes falta 5 minutos. Ainda está estirado na cama, né? E naqueles 5 minutos ela levanta automaticamente, né? Já o cabelo já está penteado e ele sai correndo, escova o dente e aí vai comer. Aí vai comer tem 2 minutos só. E aí não come, engole só, né? Não dá tempo de comer e de mastigar. A Páscoa originalmente tinha essa questão da pressa. Tinha que comer como quem estava com pressa, preparando-se para viajar. Não podia ficar fazendo coisas muito elaboradas. O próprio banquete pascal, ele era preparado para ser comido dessa maneira. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes todos, mas era para ser na medida que desse para comer só aquela noite. Não podia guardar para o dia seguinte, não podia desperdiçar. Então a Páscoa ela tinha essa característica. E enfim, irmãos, a Páscoa ela também celebrava, ela tinha em quinto lugar um valor, em quarto lugar, um elemento didático. Ela tinha um elemento didático, diz aí no versículo 27 do capítulo 12. Olha só, Deus queria que a Páscoa fosse celebrada por causa dos filhos, porque os filhos iriam perguntar, o que é isso que você está fazendo? O que vocês estão fazendo? Versículo 26, a pergunta seria esta, que rito é este? Diante desta pergunta, a resposta seria esta, é sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, esse elemento didático, ele já previa que a Páscoa seria então celebrada por gerações após gerações. Certo? Bom, a pergunta que não quer calar na mente de muitos é, reverendo, tá certo, mas com a vinda de Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, será que já não está bom de celebração de Páscoa? Será que com a vinda de Cristo a gente já está satisfeito de celebração, já podia parar de comemorar isso, especialmente porque agora tem tanta coisa, né, de coelho de Páscoa e chocolate, a gente podia parar com isso para não dar nenhuma conotação mais torta para o sinal da Páscoa. O elemento didático hoje já está tão corrompido, né, a gente não vê mais nada de Deus passando em cima de casa de ninguém. Então, qual que é a finalidade da Páscoa? O que você pensa sobre isso? Não é uma pergunta retórica, não, irmãos. O que vocês acham? Você acha que a gente podia já parar de celebrar a Páscoa? Purificar um pouquinho mais? Se alguém te arguisse e falasse, olha, me dê uma prova de que eu devo continuar celebrando a Páscoa, o que você diria? Uma pessoa assim na rua ou no ponto? O que a gente diria? Olha,
Eu não sei o que você diria, mas eu já tive que responder essa pergunta várias vezes. E uma das coisas que eu sempre me lembro dela é Lucas no capítulo 22. Abra comigo lá. Lucas capítulo 22, obviamente nós estamos tratando agora de como é que Jesus, ele pensava e ele considerava a Páscoa. Bom, se tem alguém que não tinha problema nenhum em romper com tradições, era Jesus. O que ele queria, ele chegou a dar uma chicotada no povo dentro da igreja. Então, para ele parar com a Páscoa, é a coisa mais fácil que tem. Vocês não acham? Se ele quisesse parar, ele não... Olha, por hoje chega, eu sou o Cordeiro Pascal, vocês me celebraram até aqui, então aqui estou, então chega com isso. Mas olha só, capítulo 22 de Lucas. Diz assim, que estava próxima a festa dos pães asmos. Pães asmos, lembrando que é a maneira como o judeu, nos dias de Cristo, celebrava a Páscoa. Então, os pães asmos ainda permanecia como o sinal, né? Um desses aqui, a lembrança da esperança da libertação. E aí, vírgula, chamada Páscoa. Então, não tem como você fugir da ideia que eles não estavam celebrando a Páscoa. Não, mas Jesus não celebrou ainda, reverendo. Mas calma lá. E fala que preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas de como tirar a vida de Jesus. Então, os sacerdotes não estavam no espírito da Páscoa, né? Como os lá dos dias do Egito também. Mas, enfim, diz aí, e também nesse período, Satanás entrou em Judas e ele vendeu Cristo. É só contexto antagônico ao espírito da Páscoa. Mas, diz o dia, chegou o dia, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Os discípulos não iam falar para Jesus, não, se Jesus não falar nada, nós vamos passar reto, né? Vamos deixar. Mas Jesus enviou Pedro e João dizendo, olha, ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Então, pelo jeito, Jesus iria participar da Páscoa também. Então, Jesus, ele não só participou, como ele fez preparativos com antecedência. E os discípulos lhe perguntaram, mas onde queres que a preparemos? Então Jesus lhe explicou, olha, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, e vocês vão seguindo esse homem. Imagina a instrução, gente. Parece mesmo uma instrução de Moisés, né? Coisa assim, da cabeça da pessoa que não sabe planejar nada, humanamente falando. É como você pedir informação para alguém na rua, onde fica aqui o poupa-tempo aqui no Largo 3. Você vai aqui, tem um picolezeiro, ele fica bem na esquina. Mas se ele não estiver lá? Tem um pit dog, um homem que vende toalhas, ele fica bem sentado na esquina. Naquele homem, você vira à esquerda. São dicas que bastante móveis. Quais as chances dos discípulos chegarem na cidade e o homem carregando um cântaro está passando naquele momento? Isso não é dica, mas Jesus, ele sabe e ele é Deus e os discípulos já estão acostumados com as dicas de Jesus. Não vão nem perguntar os detalhes. Vamos lá, vamos ver se a gente acha esse homem, né? Espero que ele não tenha passado já. Vamos correr, porque a gente já espera. É melhor esperar para ele passar do que a gente chegar e ele já ter passado. E disse que era para acompanhar o homem. E a hora que o homem incomodasse com vocês acompanhando, ele vai perguntar, né, o que vocês querem comigo? E vocês vão falar que, olha, o mestre mandou perguntar onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e ali fazei os preparativos. Enfim, Jesus então, ele preparou e será lá no cenáculo. Versículo 14 diz que chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Olha, irmãos, que coisa. Então Jesus, ele não só
participou, ele não só fez preparativos para, mas ele desejava ansiosamente. Não foi uma coisa que ele fez pensando, eu vou fazer porque esse povo fica celebrando essas coisas, eu vou fazer só para não pegar mal. Não, não foi não. Ele fez e ele fez com gosto. Ele fez e ele fez porque ele desejava ansiosamente comer. Ele podia ter falado comer o pão e o vinho só. Mas ele preferiu usar a expressão, comer a Páscoa. E diz aí, antes do meu sofrimento. Agora, olhando isso aqui, gente, o que vocês estão lembrando aqui? Quando Jesus ele está tão ansioso para comer essa Páscoa, e a gente começa a lembrar do que foi a Páscoa originalmente, a gente sabe agora por que a ênfase no sangue. Por que naquela noite a distinção que foi feita tão grande por causa do sangue, ela agora está começando a caminhar e a gente não precisa falar muito para saber o que significa aqui. Mas veja o que Jesus ele continua dizendo. Ele então está ansioso de comer a Páscoa antes do meu sofrimento. Então ele é o primogênito o único primogênito que irá morrer do lado dos hebreus. O único primogênito que irá ter a sua vida ceifada naquela noite. Ele vai morrer agora. Pois vos digo que nunca mais eu comerei essa Páscoa, né? Até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, além da Páscoa ser comemorada nos dias de Cristo, ela ainda seria comemorada até a vinda do reino de Deus. E ela seria cumprida, finalmente, lá no reino dos céus. E é naquela noite que Jesus, tomando um cálice, o cálice era um elemento que havia na mesa pascual. Mas ele não tinha ainda essa conotação de aquele cálice é o cálice da nova aliança. Esse pão, mas Jesus, naquela noite, ele toma o cálice. E para os que conhecem um pouco da história do tabernáculo, os irmãos devem lembrar-se lá, Êxodo no capítulo 24 e 25, quando se descreve a mesa. Havia uma mesa dentro do tabernáculo, parecida com aquela mesa, só que ela era folheada de ouro. Em cima da mesa tinha 12 pães, tinha uma taça de vinho, alguns pratos, e eram colocados sobre essa mesa. Ninguém punha a mão naqueles pães. Exceto Davi, naquela situação, que ele chegou lá e forçou a barra e acabou comendo esses pães. Mas esses pães não eram para ser comidos, ficavam lá, passavam a semana inteira lá. No final da semana, depois que ficavam lá, o sacerdote, se quisesse comer, podia. Tá? E o vinho também, ele não era tocado. Era um gesto memorial. Tá? Naquela noite, Jesus ele chega na mesa da Páscoa e ele toma do vinho. Ele pega o vinho e começa a dar o significado. Olha, esse vinho aqui, que vocês ouviram dele, ficavam lá no canto da mesa, ninguém colocava a mão. Hoje chegou o dia dele ser finalmente bebido. Dele ser finalmente cumprido. E aí diz, este cálice, havendo tomado o cálice, havendo dado graças, ele diz, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Veja só, tudo isso, gente, tem a ver com a Páscoa. É o contexto da Páscoa que nos permite entender isso com mais impacto. Então, esse sangue que foi derramado na porta, lá nos dias dos hebreus, ele vai ser derramado em breve aqui. E para encerrar isso aqui, é nessa mesma noite, os irmãos já conhecem a história, que Jesus vai sair
e ele vai para o jardim do Getsemane, e ele vai orar e vai pedir para que Deus, se for possível, passar dele este cálice. E é nessa noite que ele vai ser traído e os guardas virão prendê-lo. É uma repetição da noite pascal que aconteceu lá no Egito. Então, eu acho que nós não só, irmãos, devemos continuar celebrando a Páscoa, mas nós devemos sempre associá-la com a ceia, porque é no contexto da ceia que nós melhor podemos averiguar e pensar na relação e no poder daquilo que Cristo fez, certo? Então, enfim, a distinção que foi fundamental naquele dia é também o que hoje faz a distinção entre nós e as pessoas que não creem ou não buscam a esperança em Cristo. É o sangue de Cristo. É isso que faz a diferença. E essa diferença é para nós, porque Deus, se Ele quiser fazer o que Ele faz para qualquer um. Deus não precisa de ter uma marca, um adesivo no seu carro dizendo Deus é fiel. Ele não precisa disso. Se Ele quiser deixar seu carro ser roubado, você pode encher seu carro de adesivo. Vai roubar. Tá? Você conhece as pessoas, às vezes deixam a Bíblia aberta em cima do painel, assim, né? O Senhor é meu refúgio e fortaleza, e põe lá para o ladrão ver. O ladrão vai roubar a Bíblia e deixar a sua Bíblia na calçada lá, né? E vai deixar naquele texto que diz lá, o Senhor vem como um ladrão, né? Vai mudar o texto ainda, se o ladrão for um pouco crente. Então, Deus não precisa dessa distinção. Se Ele quiser nos abençoar, a distinção maior é essa. É o sangue de Cristo que fez daquela noite fatídica uma noite de esperança para nós os que cremos.